Quantos estão alegres e felizes com Jesus nessa noite? Eu queria aproveitar esse momento para apresentar você que está nos visitando nesse dia. Você que já veio pela primeira, segunda, terceira vez, fica de pé, quarta, só para a gente receber vocês no Senhor. Está ali os nossos irmãos, ali atrás também. Aqui mais alguém, fica de pé para a gente conhecer você. Você que nos visita, teu irmão ali com a mão levantada. Eu queria que a igreja aplaudisse a Jesus. Quem está na frente do lado, por favor, desse um abraço nesses irmãos, cumprimentasse eles em meu nome, em nome da pastora, de toda a igreja. Cumprimente esses irmãos, por favor. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Coloca o texto, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24. Lembrando os irmãos que terça-feira nós daremos início aqui na nossa igreja. Na verdade, retornando com esse nós estaremos retornando com a nossa tarde com Deus, e será um momento de oração, louvor, palavra. Tem uma equipe de irmãs aqui que estarão juntas aqui, amém? Então você que gosta desse culto da tarde, terça-feira nós daremos início aqui, tá bom? O texto diz assim. Eu não sei mais pregar com esses microfones assim, não. Eu fico todo desconcertado. Cadê, meu filho? Vem embora, meu filho. Você no vídeo é tão assim, né? Você tá... Aplauda Jesus pela vida do nosso João. Acendeu aí? Acendeu? Tá fechado lá? Pronto. Se eu contar uma coisa para vocês acreditam? Vem cá, toma aqui. Vocês acreditam? Deus falou para mim que essa bateria ia falhar. Eu fui teimoso. Falou no gabinete na hora que eu peguei o microfone: essa bateria não vai dar para hoje. E eu teimei, tá vendo? Olha para esse irmão que está ao seu lado e diz: não teme a voz do Senhor. Eu teimei. Me perdoa, Pai. Eu peguei no microfone e disse: troca a bateria. O Espírito de Deus falou comigo, Dan, e eu teimei. Falei: vou mais um culto com ela. Deu erro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Diga comigo assim: a cruz tem um preço. Mas esse não é o tema da mensagem, não. Coloca, por favor, o tema da mensagem. No 3, diga comigo: eu sou maior do que seus defeitos. Fala forte agora. No 3, 1, 2, 3. Essa mensagem foi gerada no meu coração exatamente sexta-feira, ouvindo o nosso evangelista Júnior pregar. E essa mensagem começou a gerar dentro de mim. Defeito, diga comigo: defeito. Não, fala forte: defeito. Quem é que não tem um, né?
A verdade é que um defeito, ele é de uma forma geral uma falha ou uma imperfeição que torna algo impróprio para uso ou não cumpre com o seu objetivo. Diga comigo, objetivo. Um defeito pode ser uma deformidade física. Diga comigo, deformidade física. Diga comigo, uma falha moral. Não fala forte, uma falha moral. Ou um problema no funcionamento de um mecanismo. Preste atenção. A verdade é que um defeito é um desvio de característica. Essa característica que é esperada, ou ele é um requisito, seja ele num objeto, num sistema, ou até mesmo no caráter de uma pessoa. Eu preciso fazer essa guisa para você. Diga comigo, defeito. No contexto jurídico, dentro do âmbito ou no ramo do direito do consumidor, esse termo defeito, ele é muitas vezes não confundido, mas uma nova nomenclatura é dada, e ele é chamado de vício, ou seja, imperfeição. Diga comigo, imperfeição. Só que esse defeito, ou melhor, esse vício, que é uma imperfeição, ela causa um dano àquele que é o consumidor. Pastor, você está falando de direito numa mensagem? Estou falando de direito, que essa mensagem aqui é uma mensagem culta também. Aqui você não ouve jargão não, aqui você vai ouvir uma palavra, amém? Entenda, como um dano físico, ele pode ser também psicológico. Diga comigo, psicológico. E vai além de uma inadequação ou de um mau funcionamento. Diga comigo, vício. Há vícios que são aparentes e há vícios que são ocultos. Diga comigo, aparente e ocultos. Esses aparentes podem ser visíveis de imediato. Os ocultos, eles surgem com o uso ou com o passar do tempo, sendo estes últimos mais difíceis de identificar. Porque aquilo que é o vício aparente, todo mundo vê de longe, mas o vício oculto não, ele está escondido. Eu sei que já tem alguém pensando nisso. Já tem alguém pensando nisso. Eu queria melhorar, mas vai doer. Posso falar? Ninguém vai ficar com mimimi aqui não? É aquela bela que casa com aquele belo e depois ela descobre que o belo não é belo, ou ela descobre que a bela não é bela, porque estava oculto. E com o passar do tempo começou a manifestar os problemas, os vícios. Mas calma aí, não vou falar sobre casamento hoje não. Entenda que todo vício, diga comigo, vício, ele pode se tornar um defeito. Porque começa naquilo que é pequeno e vai se tornando grande. Então todo vício pode se tornar um defeito, e esse defeito traz danos aos que estão à sua volta. Entenda, enquanto é vício, está tranquilo, ou melhor, mas quando vai ficando maior, vai virando defeito. E defeito não atrapalha somente a pessoa que está defeituosa, começa a atrapalhar quem está do lado, quem está na frente, quem está atrás, quem está envolvido, quem está ali dentro daquele pacote todo, entendeu? Diga comigo, defeito. Existem dois tipos de defeito em pessoas. Pergunta para mim, quais? O primeiro defeito é o defeito adquirido. Esse defeito adquirido é aquele defeito que aconteceu devido a alguma circunstância ou algum evento específico ao longo da vida, como um acidente, como uma doença ou como uma lesão. Diga comigo, defeito adquirido. O defeito adquirido é aquele defeito que eu não nasci com ele,
Eu adquiri depois do nascimento, com o passar do tempo, dentro de um certo ambiente, de um certo tempo, de uma certa idade, eu adquiri esse defeito, que pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser de cunho relacionado ao meu caráter, à minha moral. Eu fui adquirindo isso ao longo do tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. O grande eu sou está na casa. Eu já estou liberando. Por mais que você comece a olhar para si nesse momento, porque eu também olhei para a minha vida hoje, enquanto eu meditava e escrevia essa mensagem. E muitas vezes nós vamos olhando para dentro de nós e vamos encontrando os nossos defeitos. Só não encontra defeito quem se acha perfeito demais. Mas quem sabe onde está, sabe que tem alguma coisa que precisa ser resolvida na tua vida. Mas eu quero declarar sobre a cidade de Mafra nesta noite, que o grande eu sou, ele é maior. Olha para essa pessoa com carinho e diga para ela: eu sei que você é imperfeito. Fala para ela. E se ela se achar perfeitinha demais, você procura aí a ponta, vai. Diga assim: eu também sou. Nós estamos no processo, mas nós vamos chegar no céu em nome de Jesus. Diga comigo: defeito adquirido. O outro defeito, outra forma, é exatamente o defeito congênito. Esse defeito congênito, ele vem de uma condição ou uma normalidade que está presente desde o nascimento. Eu nasci assim. E não é sobre alguém que tem a síndrome de Gabriela, não. Mas é sobre alguém que de fato nasceu defeituoso, nasceu com algum problema, ou nasceu com alguma anomalia. Esse alguém é alguém que pode nascer com alguma condição física, sabe, fora do normal. Pode ser causado isso por fatores genéticos, ambientais, ou até mesmo debaixo de uma combinação de ambos. Exemplo, pessoas que nascem com algum problema de coração, cognitivo. Ela não adquiriu isso com o passar do tempo, não, ela nasceu assim. Mas o grande eu sou é maior do que esse seu defeito, que foi gerado junto com você desde o ventre da tua mãe. Levanta essa mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para a tua história. Deus vai mudar o rumo de pessoas aqui hoje. Pessoas que estão se sentindo de alguma forma defeituosas vão entender que maior do que o defeito é aquele que te fez. Maior do que o teu defeito é aquele que te concebeu. João Calvino, ele disse o seguinte, presta atenção: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Everlon, ele está se invalidando e está acreditando Cristo nele. Só que isso me preocupa, porque se aquilo que tem de mal em mim está sendo evidenciado, é porque Cristo está ficando menor do que eu sou. E Cristo não pode ser menor do que eu sou, Ele tem que ser maior, Ele tem que ser o eu sou dentro da minha vida. Porque quanto mais Ele aparece, eu diminuo. Quanto Ele mais aparece, as minhas imperfeições vão ficando pequenininhas. É por isso que você tem que ter Cristo na sua vida. Às vezes eu fico pensando: imagine a minha vida sem Cristo, eu não presto para nada. Agora com Cristo eu tenho um valor, eu não tenho preço. Eu tenho um valor, porque Ele pagou um preço de sangue pela minha e pela sua vida. Essa afirmação de João Calvino reflete exatamente a crença cristã dentro daquilo que é a corrupção humana após o pecado original, onde a bondade vem de Deus e os defeitos vêm da própria natureza caída do homem. O que ele está falando aqui é exatamente uma verdade. Olha, o que tem de bom em mim foi Deus. O que evidencia de mal em mim sou eu mesmo. A aceitação divina se dá por Jesus Cristo, que Ele aceita os pecadores com todos os seus defeitos.
Conforme foi escrito na parábola do filho pródigo, onde o pai celebra a volta do filho sem exigir perfeição. Aquele jovem, quando ele vem ao encontro do pai, ele está vindo carregado de todos os problemas que ele herdou do mundo. Ele está com o cheiro do mundo, ele está com a roupa suja do mundo, e o pai está abraçando ele. Sabe por quê? Porque há um Deus no céu que não está olhando para você da forma que o mundo te vê, da forma que o teu irmão que está do seu lado te vê e te julga. Não, ele está sabendo que você não é perfeito, mas você tem valor para ele. Você tem as suas imperfeições, mas você tem valor para ele. Dentro desse contexto de imperfeição humana, muitos pensadores teólogos, eles reconhecem que a busca pela perfeição absoluta, ela é inatingível para os humanos. Claro, sim. Só que eles reconhecem também que Jesus Cristo é o único ser verdadeiramente perfeito que nos aperfeiçoa. É o ser verdadeiramente perfeito que nos aperfeiçoa. Então, quer se aperfeiçoar, esteja nele. Quer melhorar, esteja nele. Ele vai lhe dar com o que uma faculdade não é capaz de lhe dar. Não dorme não. Ele vai lhe dar o que o emprego não é capaz de lhe dar. Ele vai lhe dar o que o teu intelecto não é capaz de lhe dar. Deixa eu te falar, tudo que vem da terra é limitado, mas o que vem do céu não, é ilimitado para a tua vida. Só que agora vem a reflexão sobre o eu. Ao reconhecer que os defeitos são próprios, e que o maior bem é Cristo, ou o maior bem vem de Cristo, eu, na condição de indivíduo, eu sou convidado a uma profunda reflexão sobre a minha condição e a busca a Deus como fonte de bondade e de perdão. Eu olho para mim e me estabeleço dentro dessa condição de miserável homem que eu sou. Enquanto tem muita gente se achando bam, eu continuo dizendo: eu sou miserável, porque se Paulo foi capaz de dizer isso, eu preciso dele. Se a mão dele eu não vou, se ele não for comigo eu não serei, eu não chegarei, eu não mandarei. Eu preciso dele, da graça, da bondade, da justiça, da misericórdia, porque sem ele eu não sou nada. Eu estou falando de defeito, mas para todo defeito há um conserto. Diga comigo: conserto. Fala forte: conserto. Dentro da perspectiva humana de conserto, existem duas situações que estão evidentes hoje. A primeira é a troca. A gente ainda tem, algumas pessoas ainda têm um costume de levar algo quebrado para consertar. Só que esse conserto, Railan, depende de duas situações. A primeira, Midian, é disponibilidade minha para levar e de alguém para consertar. A segunda é o preço. Há preço para algo ser consertado. Tem que pagar. Diga comigo: disponibilidade. Diga comigo: preço. O problema está aí que tem muita gente desistindo por conta disso, porque não tem disponibilidade e não quer pagar o preço. Não tem disponibilidade ou não quer pagar o preço. O pior de tudo é quando eu tenho disponibilidade e acho um miserável que não tem disponibilidade para consertar o que eu estou levando. A gente que mexe com música sofre muito com isso, com instrumento musical, né? Com caixa, com som, né? Dá trabalho, não dá, às vezes. Para encontrar alguém de prontidão ali,
com disponibilidade para pegar aqui. Não, deixa aqui comigo que eu dou um jeito aqui agora. Quem quer ter disponibilidade mais? E às vezes o preço está tão alto, está tão caro, que a gente desiste. Não vou pagar isso. É melhor comprar um novo. Posso apertar só mais um pouco? Posso? Você não vai ficar chateado comigo não? Vai fazer beicinho para mim não? É por isso que tem muita gente trocando de mulher, e tem muita mulher trocando de marido, que é melhor trocar do que consertar. Mas Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer: vale a pena consertar. Vale a pena consertar. Tenha disponibilidade, paga preço. Vai para a oração, vai para o monte. Sobe o monte, mulher, e ora. Vai para o ciclo de oração, marido, e ora. Vai, filho, orar. Vai, pai, orar. Vai, ora, paga preço. Conserto para essa situação, sim. Só depende da tua disponibilidade e de você pagar o preço. Eu falei que a primeira perspectiva humana de conserto é essa troca da peça, não do aparelho. Essa troca do que precisa ser consertado, não da pessoa. Mas depende de disponibilidade e preço. Consertar nunca foi fácil, irmão. A outra perspectiva talvez seja mais fácil de resolver, né? Me dá um copo descartável aí. Me dá 2. Com defeito não está? No ambiente descartável, o que é que eu faço? Troco e jogo fora. Não é assim? Então é mais fácil fazer isso. Ninguém quer colocar uma fita ali para segurar. Ninguém quer comprar mais um Durepox. Ninguém quer comprar mais uma cola, tudo para resolver. É mais fácil eu pegar e jogar fora. Descarta e joga fora. Só que eu só faço isso com coisas que não tem valor na minha vida. Mas aquilo que tem valor, aquilo que tem preço, aquilo que eu sei o quanto eu paguei e o quanto eu lutei para ter, eu vou dar um jeito aqui. E se alguém não der um jeito para mim, eu abro e vou tentando consertar. Mas eu só desisto se não tiver jeito. Bota na mão de alguém no alto e diz assim: eu não vou desistir. Diga: eu não vou desistir. Eu sei o que vale para mim. Eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o quanto eu lutei para ter. Porque descartar é o caminho mais fácil. Principalmente nessa geração dos descartáveis. Poucos querem consertar, porque consertar dá trabalho. Conserto e reparo, irmãos, são ações exatamente de corrigir defeitos. Só que isso gera tempo, zelo e cuidado. Esse conserto e reparo exatamente essa restauração. Fazendo isso que está quebrado, Everlon, chegar à sua condição original.
E se não chegar ao original, pelo menos uma condição satisfatória. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto eu, na condição de homem, não quero consertar coisas, Deus vem consertando desde o Éden. Aí eu olho para mim mais uma vez sabe, e me frustro com essa miserabilidade que eu tenho. Porque eu não quero ter disponibilidade mais. E que não tem disponibilidade fala de alguém que está desistindo muito fácil das coisas. Já pensou se Deus desiste? Ele não desistiu. Deus, quando Ele vê o erro, Deus, quando percebe o defeito que entrou dentro do jardim que Ele plantou, a sua criação, o defeito entrou. Ele poderia ter desistido, mas Ele disse assim: não, eu vou dar um jeito nisso aí. Eu vou dar um jeito nisso aí. Isso faz parte da minha criação. Eu passei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto construindo. Tem valor para mim. Isso tem valor para mim. Já viu aquela pessoa que chega na sua casa e olha para alguma coisa que você está levando ela para consertar, e ela diz: não, isso aqui não presta não. É porque ela está com preguiça de consertar, ela acha que é melhor quebrar. Mas você sabe o valor que tem aquilo ali que você pagou e você colocou. Não deixa quebrar não, manda consertar. Aleluia. Se preocupe não, que daqui a pouco você entende tudo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. O processo de conserto começa aqui. Isso aqui aponta para Cristo, cara. Isso aqui aponta para Cristo. Só que até aqui tudo bem. Só que Deus está conversando com alguém que ficou nu. E antes de você me perguntar ou murmurar, mas pastor, eles já estavam nus, mas eles não sabiam que estavam nus. Porque a nudez era santidade. Quando eles se veem na sua nudez, pronto, perdeu aquele ambiente de santidade. Capítulo 3, versículo 21. Porque o conserto de Deus é completo. Deus não conserta nada pela metade, tá? Ele não, vou falar de novo, Ele não conserta nada pela metade. E fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de pele. E os vestiu. Porque Deus, quando começa um conserto, Ele não deixa pela metade, mas Ele faz a obra completa. Eu estou liberando. O que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. Queira o diabo ou não, Ele vai completar. Queira você ou não, Ele vai completar. Ele vai completar a boa obra. Só que depois daqui Deus vem se movendo. Diga comigo, se movendo em toda a história. Nessa história de conserto nos defeitos da humanidade. O tempo todo, Alex, consertando. Tem um defeito aqui, ele arruma aqui. Sempre reparando. Vai para cá, vem para cá. Bora. Sabe por que você está aqui hoje? Eu estou aqui hoje? Porque Ele vem consertando lá de trás. Ele vem consertando de erros lá de trás, do meu avô, do meu pai, até chegar em mim. Vem consertando. Ele é tão bom que Ele vem consertando. Por isso você chegou aqui. É por isso que seu filho está aí. Sabe por quê? Porque Ele vem consertando. O quê, pastor? Os defeitos lá de trás que vem acompanhando. E vem colocando tudo no lugar.
Mas não há como falar em defeito sem falar daquele que veio para consertar as nossas imperfeições. Isaías disse o seguinte, capítulo 53, versículo 4 do livro do profeta: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. João Batista disse assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele é tão bom de consertar que até as nossas dívidas Ele pagou na cruz do Calvário. É por isso que você está aqui. Se eu fosse você, eu dava um glória e um aleluia, sabe? Eu não ficava calado, porque se você está aqui é porque Ele vem consertando e reparando. Aleluia! Ele entra no cenário para ajudar, para nos ajudar exatamente com os nossos defeitos. Jesus vem com um propósito. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Ele disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Ele é especialista em gente defeituosa. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque um dia olhou para mim cheio de defeito, de pecado, de sujeira, de lama, e disse assim: eu quero Ele. Eu vou dar um banho nele. Eu vou arrumar Ele. Eu vou melhorar Ele. Eu vou, aleluia. Você está aqui porque Ele olhou para você no meio das suas imperfeições e disse: eu quero. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Jesus vai curar um cego de nascença. Esse homem tem esse defeito congênito. Ele nasce com essa cegueira. Naquele tempo, quem nascia com um problema, com um defeito, alguém dizia que era culpa de quem? Dos pais. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite, tá? Nenhuma maldição hereditária vai cair sobre a tua vida. Está quebrado em nome de Jesus. Está queimado em nome de Jesus. O que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Não pega em você, não pega na tua casa, não pega na tua família, não pega na tua vida. Quieta com isso que acabou. O que ficou lá atrás, ficou. Você está vivendo uma nova história em Cristo Jesus para a tua vida e para a tua casa. Alguém olha para Jesus e pergunta: quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais, mas é para que a minha glória seja manifestada. Com defeito ou sem defeito, eu manifesto a minha glória. Vai ver, meu filho, nasceu assim, mas eu vou mudar a tua história agora. João capítulo 5, versículo 1 ao 15. O texto diz que tem um homem que jazia há 38 anos à beira de um tanque, totalmente cheio de problema. O defeito que ele tem, Magui, ele está esperando alguém para resolver. O defeito que ele tem, ele está esperando alguém chegar, pegar ele e jogar lá. Mas quem está chegando perto dele é alguém que de fato pode resolver o seu problema. Deixa eu liberar outra palavra para a tua vida. Para de ficar criando expectativa no homem, e espera de Deus a salvação para a tua casa, para a tua família, para aquilo que é necessário
O que queres que eu te faça? Não, Senhor. É porque quando o anjo desce e mexe nas águas, eu não tenho ninguém para me jogar lá dentro. Talvez Jesus olhasse para aquele homem e fosse dizer assim: e quem foi que te disse que você precisa mergulhar aí? Você só precisa de mim. Para de ficar esperando da terra o que vem do céu para a tua vida. Isso, toca, meu lindo, toca. Levanta a mão. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus que a tua providência não vem de baixo, mas vem de cima. Você não precisa de homem te jogar em lugar nenhum. Você precisa dele. Quer mais? Quer ouvir mais uns 3? Eu estou cheio de caso para contar aqui hoje. Que é para alimentar a sua fé. Para você entender que Ele tem poder de resolver o problema das suas imperfeições e das minhas. Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22. O texto vai dizer que uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo, ela não nasceu com isso. Chegando por detrás dele, tocou onde? Porque enquanto ela estava indo em médico, o médico não resolvia. Talvez o médico olhasse para ela e falasse: não tenho condição, mulher, de resolver esse problema teu não. O médico deu assim: vai continuar assim. Mas alguém falou para ela: está passando alguém aí que é especialista em consertar problema. Está passando alguém aí que é especialista em arrumar defeito. Está passando alguém aí que é melhor do que um cabeleireiro. Está passando alguém que é melhor do que um esteticista. Vai lá, minha filha. E se você não conseguir falar com ele, toca nele, que ele tem poder para mudar a sua vida. Dá um glória, vai. Dá um glória. Dá um glória. Eu vou ver a gente sair daqui hoje mais bonito. Dá um glória. Eu vou ver a gente sair daqui hoje marchando. Vai consertar esse espaço. Vai botar um sorriso nesse rosto. Vai levantar a cabeça. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Segura. Capítulo 12, versículo 9. Coloca aí. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Escute. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Esse aqui é problema. Porque o cara tem 2 mãos. Uma está defeituosa, não tem como não ver. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Foi provocar logo quem conserta defeito. Foi provocar logo quem. Deixa eu te falar aqui, é tipo assim, já viu aquele problema que você tem e que você leva para um, não resolve, hein, Danilo? Leva para outro, não resolve. Leva para outro não resolve. Eu lembro, deixa eu contar aqui um caos. Aqui. A gente tinha uma mesa de som aqui, ela deu pau.
Travou tudo. Eu levei num camarada aqui, não tem jeito não. Levei no outro, não tem jeito não. Aí alguém falou assim, ó, tem um camarada lá no Espírito Santo, liga pra ele aí. O cara é fera. Eu liguei pra ele, falei, meu mestre, eu tô com a mesa de som aqui, assim. Ele falou assim, manda pra cá que eu resolvo. Manda pra cá que eu resolvo. Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Manda que eu resolvo. O que Jesus está fazendo é isso. Manda pra cá. Sábado, domingo, segunda, terça, eu curo. Eu não tenho problema com o dia. Eu vim para quem está defeituoso. Dá um glória, gente, dá um glória, que eu estou sentindo peso. Eu sinto o peso dessa palavra. Segura. Diga para mim, não importa o defeito, Jesus conserta. Eu tenho mais uma história para contar, posso? Pastor, e quando eu não consigo entender, que tem gente, irmão, que nem desenhando entende. Tem gente que nem desenhando entende. Você pode falar, pregar, orar por ele, por ela, jejuar, consagrar, não entende. Pastor, como é que eu faço que eu não consigo entender esse mistério? É assim? Quando eu não consigo entender, mesmo sem entender, chega, não precisa não, eu sei que é. Até para cantar dá trabalho. Pastor, eu não consigo entender esse mistério. Quando eu não consigo entender, eu só preciso andar com quem entende os meus defeitos, mas que também me levam para a solução. Você riu, né? Já sabe para onde eu vou, né? Eu gosto de vocês, vocês estão tudo voando. Eu estou pregando, vocês estão tudo falando antes. Parece que viu. Eu não entendo. Eu não tenho condições de resolver o meu defeito, o meu problema. Mas eu estou perto de alguém que entende o defeito que eu tenho, mas me leva para quem pode consertar meu defeito. Coloca o texto aí, Lucas capítulo 5, versículo 17. Aqui é Bíblia, irmão, não tem negócio de conversa não, bora, Bíblia. E aconteceu o quê? Em um daqueles dias, observe que é um dia normal, corriqueiro de Jesus. Jesus está fazendo o que ele sempre fazia. Estava ensinando e estava ali assentados os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Escuta, Jesus está ensinando, mas a virtude da cura está com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, todo ambiente de ensinamento tem cura liberada. Deixa eu falar mais para melhorar. Todo ambiente de ensinamento tem milagre liberado. Então não rejeita esses ambientes não, viu? Observe o que vai acontecer. E eis que uns homens transportavam numa maca um homem. Ei, quem tem defeito não tem condições de ir atrás da resolução do problema. Com quem você anda vai definir quem você é. Está pensando que eu cheguei aqui sozinho, foi? Está pensando que eu ando só, é? Deus me deu homens e mulheres de valor, que me ajudam em meio aos meus defeitos. Você precisa se cercar de pessoas assim, e não com quem te puxa para baixo, que não te ajuda. Quem te vê defeituosa ou defeituoso e está lhe aplaudindo e está dizendo assim, vai, está tudo bem, nada. Procura alguém que diz assim, tem que reparar isso aqui, viu, está errado aqui, vem aqui, vamos comigo. Transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar pelo dia e pô-lo diante dele. Vai,
e não achando por onde pudesse levar, por causa de quem? Tem multidão, tem gente que não quer ver você melhor. Sabia disso? Sabia disso? Tem gente que não quer ver você bem. Porque se a multidão quisesse ver ele bem, Rosa, fazer o quê? Abre para ele passar. Abre para ele passar. Ele precisa mais do que eu. Ele precisa mais do que a gente. Abre. Mas por causa da multidão, eles não conseguiam entrar. Mas quem tem amigo, irmão, quem tem amigo, é melhor do que ter dinheiro no bolso, viu? Porque o amigo vai onde o dinheiro não vai. Vai. Faz um teste. Vai. Quer que eu lhe prove? Quebra o carro no meio do nada, onde seu celular não pega, onde o WhatsApp não pega, onde a conta não funciona, não tem condição de ligar para ninguém, mas dá um jeitinho de fazer um amigo seu de verdade, saber que você está ali. Ele vai porque eu já fui. E se eu quebrar o carro no meio do nada e ligar para um de vocês, e vocês não forem, vocês vão ver, pô. Amigo vai, segura. Subiram ao telhado e por entre as telhas. Há textos que vão dizer assim, ó, fizeram um buraco e baixaram a cama até o meio de diante de Jesus. Imagina aqueles caras com tanto cuidado, porque o cara já está defeituoso, se cair quebra mais. Percebeu? Que às vezes você vai estar na mão de amigos e eles precisam ter cuidado com você para o defeito não aumentar. E daí a importância de estar no meio de pessoas certas, de amigos certos. Quem tem amigos de verdade, irmão, faz isso. Pegaram ele e levaram até Jesus, porque a multidão não deixava entrar. E mais do que a intenção de uma cura, aquele homem teve seus pecados perdoados. Jesus olha para ele e diz assim: os seus pecados estão perdoados. E eu encerro a mensagem agora. Começou a chover, ninguém vai embora. Dá um glória aí, começou a chover. Calma aí, me dê 10 minutos, eu encerro. Eu não poderia encerrar essa mensagem sem falar de 2 discípulos, de 2 chances, de 2 oportunidades. Não há como falar de Jesus e falar só daquilo que Jesus operou em meio a pessoas que estavam defeituosas, que ele encontrou no meio do caminho, mas existiam pessoas tão defeituosas que estavam andando com ele lado a lado. Porque discípulo também tem defeito, obreiro também tem defeito, pastor também tem defeito. O primeiro é Judas. Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Judas viveu com Cristo, mas não se converteu. Ele andou com a porta, mas não entrou por ela. Ele andou com o pastor, mas não quis ser ovelha. Judas conviveu com a luz, mas viveu em trevas. Conheceu o caminho, mas vivia pegando atalhos. Conheceu a verdade, mas optou pela mentira. Ele andou com o Salvador, mas não foi salvo. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Andou com o dono do céu, mas quis ir para o inferno. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ele é maior do que os meus defeitos, mas as minhas escolhas definem se ele opera em mim ou não. Estava lado a lado com ele. Jesus sabia quem ele era. E parece que está dando chance. Eu sei quem você é.
Eu sei onde você está, mas deixa eu te consertar. Deixa eu mudar isso aí. Parece que não teve solução, né? A solução estava tão perto. Mas tudo é uma questão de escolha, Moreno. Olha para essa pessoa com carinho e diga: é escolha. Essa decisão é sua. É sua. É sua. O outro, Pedro. Dentro de um cenário humano onde a gente observa de longe, porque Judas era aquele defeituoso, oculto. O vício que Judas carregava era o vício oculto. Pedro não. Pedro é aquele vício, aquele defeito aparente, que todo mundo vê. Pedro é esse homem imperfeito. Diga comigo: imperfeito. Ele é impossível, mas também é leal, corajoso e medroso. Quem tinha imperfeição era ele. Ele não conseguia estabelecer uma rota, ele não conseguia se manter dentro de um padrão. Mesmo momento que era humilde demais, era impetuoso. Um homem de crises. A primeira crise que eu vou citar aqui dele é uma crise que envolve medo. Diga comigo: medo. Às vezes o medo é um defeito. Pouca fé e dúvida. Jesus está vindo, andando sobre as águas, e Pedro disse: és tu? Manda-me ter contigo. Coragem. Jesus olha para ele e diz: venha. Venha. O texto vai dizer que Pedro saiu do barco, pisou sobre as águas. Coloca aí, filho, o texto 29:31, filho. Mateus 29:31. Não é Mateus, não? Não? Então acha aí, eu anotei a referência errada. Mateus 14. Mateus 14:22. Eu também tenho um defeito. Vai passando, vai passando. Vai. Dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Não. Vai. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: não tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha que Jesus vai usar a expressão: não tem mais. Vai no 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Imagine Pedro andando. Vai. Mas sentindo o vento, teve medo. Jesus disse: não, o quê? O que foi que Jesus disse? Parece que Jesus sabia que ele ia ter medo, velho. O defeito. Jesus avisou: não tem mais. Ele teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Agora o que Jesus vai fazer? 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de o quê? Pequena fé. Por quê? Duvidaste. Uma crise, um defeito. Coloca Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Olha esse texto. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Vai. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai. Deu glória, vá.
E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro está crente aqui, irmão. Pedro está profeta, ligação direta com o trono. Vamos lá, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar, escute isso aqui, a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Agora vai no 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são as coisas dos homens. O mesmo Pedro que recebe uma revelação do céu. Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. Tem defeito ou não tem? Tem ou não tem? Vamos para eu encerrar, que você está com sono já, você quer ir para casa. Coloca o texto aí, de João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar. Pedro está dizendo: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vai. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam ele: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar e foi ao encontro de Jesus. Pedro já tinha desistido de tudo aqui. Ele desistiu, Everlon, e voltou para o mar. As expectativas dele aqui foi embaixo. Mas Jesus vai atrás dele, encontra com ele, porque ele não desiste de você. Deixa eu falar de novo: ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Quando ele encontra Jesus na beira da praia, aí agora vai vir a restauração. Coloca o texto, versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Jesus, disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus é maior. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento.